Boa tarde. Para mim é boa tarde. Eu quero localizar o dia de hoje desse vídeo. Hoje é dia 8 de setembro de 2022. Agora são 15 horas e 20 minutos. E eu recebi pela televisão a notícia do falecimento da Rainha Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. O que para mim foi um motivo de extrema tristeza. Eu chorei de verdade, porque eu, como historiadora, como professora de história, eu acompanho muito, eu estudo muito, principalmente a história da Inglaterra, da Escócia, e acompanho muito a história da Rainha Elizabeth, uma mulher fora do normal. Deus levantou a Rainha Elizabeth de uma maneira sobrenatural e o tempo que ela viveu foi algo assim fantástico na história. Eu vivi para ver a Rainha Elizabeth reinar. Eu vivi para estudar a vida da Rainha Elizabeth, ela ainda viva. Na Netflix tem um filme que fala da coroa, que fala sobre a vida dela. E é um filme fantástico. E por que eu me emocionei tanto? Eu me emocionei pelo 96 anos de idade ela faleceu. E justamente hoje Deus está tratando comigo a mensagem de hoje. Veja como é maravilhoso, como Deus move o espírito da pessoa que vai trazer uma mensagem. A mensagem de hoje chama-se Generosidade e Gratidão com os Idosos. Esse é o nome da mensagem de hoje. Então, eu estava meditando na palavra do Senhor, separando alguns versículos bíblicos para hoje nós estar aqui meditando juntos, né? E quando chegou a notícia, eu estava estudando justamente sobre os idosos, à luz da Bíblia, né? E eu fiquei muito emocionada mesmo. Eu acompanho a história da Inglaterra e vejo o quanto a monarquia é algo muito abençoado. E o Macron, o presidente da França, fez uma nota dizendo que a Rainha Elizabeth era amiga da França. E se você conhecer a história da Inglaterra, na época da primeira Elizabeth, a Inglaterra não era amiga da França. Do rei Henrique, acho que é Henrique, eu não vou agora falar com exatidão, eu não quero errar o número, tá? Mas um dos reis Henriques também não foi amigo da França. Então a Inglaterra não foi a vida inteira amiga da França. E de repente agora o Macron fala, Rainha Elizabeth foi amiga da França. Então eu gosto de saber da história dela porque ela foi uma rainha de paz. Ela era a papisa da igreja anglicana. Recebeu Billy Graham no seu gabinete, onde ela quis conhecer mais e mais de Jesus, depois que ela ouviu pela televisão uma cruzada dele na época. Então é tudo muito fantástico como Deus faz as coisas. Então, tendo dito isso nessa introdução, que hoje eu estou triste demais pela passagem, que se bem que ela já 96 anos, ninguém tem a promessa de viver como árvore aqui na terra, né? Um dia todos nós vamos partir. Então chegou o dia dela. Que o príncipe Charles, que hoje é rei, né? Agora rei Charles, tenha sabedoria de Deus para reinar na Inglaterra. Que a Inglaterra não perca a monarquia para a república, porque é muito triste isso acontecer. E eu convido você, hoje, antes de eu trazer a mensagem, eu quero te dizer uma coisa. Se você quer ter um contato comigo, eu estou reunindo grupos para que nós possamos, através de vídeo, fazermos estudos e orações por cada causa de cada pessoa, através de vídeos, né? Várias pessoas juntos vão fazer grupos. Eu quero limitar esse grupo a 12 pessoas, né? Para que nós tenhamos, assim, comunhão pessoalmente. Principalmente você que assiste aí, que é de Mogi das Cruzes. Eu vou deixar embaixo o endereço do meu Instagram para que você se comunique comigo pelo Instagram no privado,
para que a gente troque, né, os links e marque reuniões para que nós possamos dividir a palavra de Deus, eu possa trazer mais de perto para você, porque às vezes demora para eu postar o vídeo aqui no canal, certo? Então você vai ter mais contato comigo de perto e nós vamos orar juntos também num privado, certo? Numa reunião privada, num grupo privado. Então eu tô me colocando à disposição. Então você vai encontrar aqui embaixo o endereço do meu Instagram, tá certo? Embaixo também a referência da mensagem de hoje. E eu já vou falar agora antes de terminar o vídeo. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha com quem você ama, com quem você acha que tem que ouvir essa mensagem. Se inscreve aí no canal também, aperta o sininho de todas. Lembrando que o meu canal não é monetizado, tá certo? Não é monetizado. Mas se você começar a curtir, deixar comentário, tudo, o Instagram vai começar a te comunicar quando tiver outros vídeos meus. Se você se inscrever no meu canal, você vai ver outros vídeos que eu tenho também já no canal. E eu tenho um outro canal também que eu tento linkar um com o outro porque eu não tenho mais acesso ao outro canal. São as primeiras mensagens, quando eu ainda não tinha uma boa iluminação, eu não tinha um celular tão bom para gravar, eu gravava do computador, mas enfim, o que importa é a mensagem. Também tendo dito isso, eu vou começar a leitura hoje no livro de 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. E eu quero falar sobre um problema seríssimo que está acontecendo na sociedade dos dias atuais, que é a forma com que as pessoas vêm tratando a velhice. A forma com que as pessoas estão tratando as pessoas de bastante idade. Eu quero dizer para você que eu particularmente acho a pior falta de respeito que uma pessoa pode ter chamar o seu idoso de velho. E aí, velho? E aí, velha? Porque eu vou dizer uma coisa pra você, eu moro sozinha e nem na minha intimidade eu não me dirijo à minha mãe, aquela velha assim, aquela velha não sei o que lá. Eu tenho uma avó de 97 anos, um ano mais velha do que a rainha que faleceu agora há pouco. Eu nunca tratei ela de aquela velha, sua velha, ou velha, vem cá. Mas o respeito com as pessoas é a coisa mais importante que pode existir na vida. E sim, senhor e sim, senhora. Sim, senhor e sim, senhora. E sabe por que hoje em dia ninguém está respeitando mais os idosos? Por que tem que existir a delegacia de polícia que protege os idosos? Tem que ter o conselho dos idosos? Tem que ter o estatuto dos idosos? Porque eu vou te falar, porque você não cria o seu jovem para respeitar os idosos. Por isso que hoje estão matando os idosos para pegar a pensão deles, estão matando os idosos por falta de paciência, jogam lá um cuidador, não quer nem saber se o cuidador cuida direito, e o cuidador às vezes está lá matando o seu idoso, espancando, e o seu idoso se cala, entendeu? Então eu quero hoje ler primeiro com você aqui em 1 Reis e nós vamos caminhar nessa mensagem. Em 1 Reis, no capítulo 2, de 1 a 4, diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, o seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor, o teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou a mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Até aqui.
O que foi isso? Moisés já estava em idade avançada e no leito da morte. Chamou lá Salomão, o filho que assumiu o reino no lugar dele, que se tornou o rei Salomão. E ele deu esse conselho, na sua velhice para o rei Salomão. E o que acontece? Todo esse conselho é para que ele prospere, o rei Salomão, e para que não falte a linhagem real na vida de Davi, mediante a obediência de Salomão, como Deus tinha feito a promessa para Davi. Ora, quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, quem estava levando essa mensagem para o rei Salomão foi o homem segundo o coração de Deus. E quem era Salomão? Salomão era o filho de Betseba com Salomão. Eu não vou entrar no mérito aqui de Betseba com Davi, tá? Corrigindo. Eu não vou entrar no mérito do pecado de Davi quando ele possuiu Betseba, entendeu? Ela não foi uma prostituta na vida do rei Davi, ela teve que obedecer ao rei, porque ninguém questiona o rei, simplesmente você abaixa a cabeça e obedece, tá? Então cada um já pagou seu pecado lá, o rei Davi já perdeu o primeiro filho, e Deus, para compensar o sofrimento e a obediência de Batseba, ele deu o seu filho Salomão e fez dele o rei de Israel. Então o que eu quero falar para você é sobre a velhice. Isso aqui foi um conselho. E o que acontece hoje? Eu vou te falar por que hoje as pessoas não aceitam mais conselho das pessoas idosas, não aceitam cuidar das pessoas idosas. Olha só, a pessoa é tudo muito bonita enquanto tá jovem, mas quando ela fica idosa, as pessoas jogam ela num cantinho da casa como se ela fosse um ornamento, um pano velho, entendeu? Mas não imaginam que dentro daquela pessoa idosa ela tem sabedoria e orientação para dar para aquela pessoa mais nova. É verdade. Olha, você vai falar assim pra mim, olha, mas como que, eu vou usar a minha vida pra falar pra você, tá bom? Eu vou ilustrar com a minha vida, porque eu tenho uma pessoa idosa na minha vida, eu tenho minha avó de 97 anos. E o que acontece? Eu vou dizer pra você como que eu vou pedir conselho pra minha avó se ela não sabe usar o celular, ela não sabe usar o WhatsApp, ela não sabe mexer na câmera. Às vezes a gente liga a câmera e ela põe no ouvido para ouvir a conversa. Como que eu vou conversar com uma pessoa como essa se eu tenho mais conhecimento das coisas da vida do que ela? Afinal, eu sou uma professora de história. Ela não tem estudo, ela tem só até a 4ª série, que naquela época já era uma grande coisa. Eu vou dizer para você uma coisa. Se eu cheguei até aqui para ser uma professora de história, para ser uma escritora, se eu cheguei até aqui para ter a sabedoria de mexer com tecnologia, foi porque ela me levava todos os dias na escola para eu ser alfabetizada. Eu me lembro até hoje quando ela se sentava comigo na mesa para me ensinar a fazer matemática, que eu detesto matemática até hoje. Eu me lembro dela queimando a pestana para fazer eu compreender que aquele problema que a professora passou para mim tinham 2 contas e eu teimando com ela que só tinha uma conta. Se você conversasse com a minha avó hoje, ela ia te dizer, foi uma teimosia danada, mas a Josimara não entendia que eram 2 contas. E foi assim. Essa mulher que se sacrificou em me ensinar ali, ó, aquelas continhas que me levava na escola todos os dias, que arrumava o meu uniforme impecavelmente, me mandava com os cabelos cheios de cacho comprido para a escola maravilhosa, é que me ajudou a caminhar na vida para chegar até hoje. Então como que eu vou dizer que porque ela não sabe mexer no WhatsApp, eu sou mais inteligente do que ela? Não, ela tem história na vida dela para me dar. Ela tem experiência espiritual para me dar. Sabe aquele dia que você está depressiva, que você tem um problema que você não tem para onde sair? Pois é, eu quando tô assim é com ela que eu sento.
E é ela que me consola e me traz um pouco da experiência dela, porque ela é lúcida ainda, compreendeu? Então a gente tem que dar valor às pessoas de idade. E as pessoas não sabem mais dar valor. Jogam a pessoa de... ela teve um derrame. A minha tia que tá lá teve um derrame. Meu avô, a minha mãe, o meu pai teve um derrame. E eu não tenho condição de cuidar. Vou pôr uma cuidadora, vou pôr no asilo. Vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho a maior gratidão com a minha irmã caçula. A minha irmã caçula, minha paixão, ela cuida da minha mãe. Ela cuida do meu pai, você sabia disso? Ela fala assim pra mim: Ju, você já criou seus filhos sozinha. Cuida da sua vida. Aproveita a sua aposentadoria, porque eu vou cuidar da mãe, eu vou cuidar do pai. Claro que a minha irmã não tá sozinha, porque quando tiver um repente que vai além das forças dela, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu não vou abandonar minha mãe, eu não vou abandonar meu pai, eu não vou abandonar minha irmã, como se a minha irmã não tivesse mais ninguém na face da terra. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Mas acontece que a gente tem que dar a mão pro outro. Por que não estamos mais respeitando os nossos idosos? O meu filho estava conversando comigo ontem à noite falando que daqui a alguns anos haverá uma grande população no Brasil, mais do que a metade só de idosos. E o que nós vamos fazer? Vamos tocar fogo no Brasil? Não é assim. Não é assim, meus amados. Ouça, olha, o rei Davi no leito de morte, numa idade super avançada como rei, ele chamou o filho dele que seria o próximo rei e deu um conselho para ele espiritual. Mais para frente ele fala sobre guerras, sobre quem que poderia ser amigo do rei Salomão ou quem poderia ser inimigo, os povos que guerreavam contra Israel. Mas ele deu um conselho espiritual: olha, guarda os preceitos do Senhor, o teu Deus, para andares nos caminhos, para guardar os seus estatutos, os seus mandamentos. Gente, isso é um conselho espiritual muito importante. Se os nossos jovens não conseguem respeitar os mais velhos, primeiro porque você não está deixando os seus filhos conviver com os velhos. Entendeu? Não tá. Olha, os meus filhos, sempre que tinha as férias, para onde eles iam? Para casa dessa minha avó. Meus filhos são apaixonados pela minha avó. A minha mãe, todas as férias minha escolar, depois que nós mudamos de cidade, eu fui morar com a minha mãe. A minha mãe, todas as férias, para onde ela me trazia? Para passar as férias com a minha avó. Você não pode isolar a sua criança, o seu filho, dos idosos. De jeito e forma nenhuma. Os seus filhos têm que sentar no colo do idoso, os seus filhos têm que chamar de sim senhora, de não senhor, como faz a minha nora, pede bênção para a vovó, pede bênção para o vovô. Não pode deixar morrer essa tradição, não pode, porque se você deixar morrer essa tradição, você tem pessoas que vão tratar mal os idosos e vão tratar você mal quando você tiver na idade bem avançada. Você sabia que os muçulmanos, eu sei disso, porque quando eu ia viajar para o Egito, eu ia fazer um trabalho histórico no Egito, eu tive muito contato com o sheik da mesquita muçulmana, que foi ele que me convidou para essa viagem, então eu tive que fazer um estudo muito longo sobre a religião deles, porque eu ia sair de um país cristão para entrar num país muçulmano. Então a gente não pode entrar cega, principalmente quem é professora de história, tem que conhecer onde ela está colocando o pé dela, correto? E eu ia tomar café com ele sempre na mesquita, jantava com ele e eu perguntava muitas coisas. Então um dia chegamos na velhice e ele me falou que para o muçulmano, o Alcorão, eles têm o maior respeito do mundo pelo idoso, que para eles o idoso é honra dentro da casa, honra. Se você não honra o seu idoso, você está contra a vontade de Deus. Você está contra a vontade de Deus. Escuta bem. Ele diz que é uma grande honra ter uma pessoa idosa. E quando aquela pessoa idosa da casa fala, todo mundo obedece. As pessoas pedem conselho para ela e todo mundo obedece aquele idoso. Olha só, no livro, a Bíblia, o que a Bíblia nos fala isso? Ó?
No livro de Provérbios, só um instantinho, eu vou tomar uma aguinha, né? Senão não consigo. Muito obrigada por esse tempo. Ó, em Provérbios, no capítulo 20, Provérbios de Salomão, tá? Salomão escreveu. Capítulo 20, no versículo 29, diz assim: o ornato, quer dizer, o ornamento, o enfeite, né, dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos, as suas cãs. O que é cãs aqui nesse sentido? São os seus cabelos brancos. Ó, a beleza dos mais velhos são os seus cabelos brancos. Sabe por quê? É ali que está o sinal da experiência de vida. Jesus falou: quando você é novo, você vai aonde você bem entende. Mas quando você estiver mais velho, te tomarão pelas mãos e te levarão aonde você não sabe, aonde você não quer. Ou seja, vai te levar para lá, para cá, às vezes vai te maltratar, às vezes vai cuidar bem de você, vai te ajudar a sentar, vai te ajudar a levantar. A velhice é isso. Entendeu? Ou seja, quando chega nos cabelos brancos, chega na sabedoria, chega na experiência de vida. É aonde vai chegar, não vai te ensinar a mexer no WhatsApp. Não vai te ensinar a mexer nas redes sociais. Não vai mexer em tecnologia top de linha, celular 5G de última geração. Mas ele vai te trazer experiência para você passar pelas dificuldades da vida. Porque o seu celular 5G não vai te ajudar a passar pelas dificuldades da vida. Entendeu? Tem dificuldade que só a experiência dos cabelos brancos poderá te ajudar. Então você tem que respeitar, você tem que ouvir para o seu bem. Para o seu bem. E saiba que a pessoa, quando ela passa dos 80 anos, ela começa geriatricamente a ser criança. Ela vai andando, retornando a ser criança. E você acha certo você pegar uma criança e socar quando está doente, maltratar, berrar pequenininha? Isso não é certo. Então por que você vai fazer isso com uma pessoa idosa? Respeite o seu idoso, porque é uma honra. Seja generoso. Vai lá, o que uma criança gosta de ganhar? Doce, presente, não é isso? Seja generoso com o idoso que está aí na sua vida. Ah, eu não tenho idoso nenhum na minha vida, então você tem como amizade. Leva lá doce, leva um bolo, leva um pão, faz um pão caseiro, compra um pão recheado, leva uma coisa gostosa, leva um presente, olha, leva um lenço assim, entendeu? Um echarpe, para quando essa pessoa idosa for no aniversário de alguém, ter a alegria de colocar. Dá uma carteira nova para aquele senhor que já está aí na idade avançada. Leva uma carteira para ele. Leva uma coisa que ele gosta de comer. No frio, leva um gorro para ele que ele vai ficar feliz. Seja generoso com a pessoa que já está na idade avançada. Pega uma tarde aí, compra pastel, manda entregar pastel pelo iFood lá pro idoso que você tem na sua família que mora no outro endereço. Ou se você não tem, para um idoso que você gosta, manda um pastel, manda um bolo de cenoura. Seja generoso. Honre a pessoa que tem mais idade. E se a pessoa da sua família, tenha gratidão por tudo que ela fez por você. Isso é muito importante. Olha, eu vou finalizar para não me estender muito e vou te levar lá em 1 Pedro. Veja bem, 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 5, diz assim: rogo-vos igualmente aos jovens, aos jovens, eu e você, sede submissos aos que são mais velhos, seja submisso aos que são mais velhos. Sim, senhor, não, senhor, estou indo. Não fica arrumando desculpa. Seja submisso aos mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros. Vamos ser educados também um com os outros, não só com os mais velhos. Vamos ter carinho um com os outros, vamos ser generosos um com os outros, não é?
Isso aí cabe em qualquer lugar, não custa dinheiro, não é verdade? Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste. Deus resiste. Guarda na sua mente. Seja bondoso uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes, Deus concede a sua graça. Entendeu? Sede humilde. Ah, mas ela não sabe. Eu tenho uma pessoa idosa na minha casa, ela não sabe nem ler. Gente, não sabe nem ler. A gente vai conversar com ela, ela não sabe nem falar o português direito. Ela não sabe. Sabe, essa pessoa de mais idade, eu tenho uma avó que ela nem sonha o que eu vivo aí. Ela não sabe como é meu dia a dia, a luta que eu passo. Não seja soberbo. Não seja soberbo, porque Deus resiste ao soberbo. Suas orações não vão sair da sua boca nem até aqui, ó, nem nessa distância, porque Deus resiste. Não seja soberbo, seja humilde, para que as suas orações cheguem no céu, para que Deus te conceda a graça. Cuidado com a soberba. Não quero saber, toca a porta na cara, não tá nem aí, dê carinho, dê amor, seja humilde. É como eu falei pra você, se eu hoje sou uma professora formada, se hoje eu sou escritora, é porque essa mulher simples me levava lá na escola todos os dias, me buscava na escola. Sentava comigo, vamos ver a lição, porque se... E eu vou falar uma coisa pra você pra finalizar. Na época que a minha idosa fazia isso por mim, que ela era mais nova, ela tinha 40 e poucos anos, eu não era obrigada a ir para a escola, você sabia disso? Ela não era obrigada a me pôr na escola. Não existia conselho tutelar, não existia estatuto da criança. Ela podia me largar lá e eu ser mais uma na estatística das crianças não alfabetizadas. Eu podia hoje frequentar o ISEJA para terminar os meus estudos, mas não foi assim que ela pensou. Aquilo que ela teve de bom para ela passou para mim. E ela foi a maior entusiasta na minha vida para que eu gostasse de ler livros. Hoje eu sou escritora. Graças a essa pessoa que hoje tem 97 anos. Então, não seja arrogante com o seu idoso. Ele sempre tem algo para dar. Porque senão Deus vai te resistir e você não receberá a graça de Deus. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, a mensagem foi essa. Curte, compartilha, deixa o seu comentário aí embaixo. Quanto mais comentário você deixa, mais o YouTube começa a mostrar para você que tem vídeo no canal. E não se esqueça, meu Instagram está aí e eu vou começar a fazer grupos. A gente vai se conversar assim, ó, ao vivo e a cores. Nós vamos estudar a Bíblia juntos por uma horinha só que a gente tirar. Uma vez por semana essa reunião, nós vamos orar juntos, tá certo? E nós vamos fazer com que a bondade se aproxime mais de nós, com que as coisas de Deus estejam mais presentes na vida da gente, tá certo? Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.